Próximo, Sheila. Então, destaque de Adailton Lisboa. Você é presidente, pode chamar. Oi, sou eu. A minha proposta é de inserção, porque exigir mais transparência nas contas do Plano Assist. Eu queria que fosse acrescentado também, porque o que eu trouxe da base é que o Sinassemp se empenhe pela redução dos valores cobrados a título de coparticipação em consultas, exames e internações. Então, inserção sobre isso aí. Então, a proposta dele é aditiva. Qual o próximo? Adailton e Lisboa. Principalmente no valor referente aos pais. Muito caro. Lisboa. Caríssimo. Bom, em relação ao Plan Assist, eu acho que todos sabem, a gente tem os recursos da União, que é um valor per capita, que é repassado da União para o MPU, para custear o Plan Assist. Além do valor per capita, a gente tem a contribuição que a gente dá como titular e a contribuição dos dependentes. Essa contribuição, ela não volta para os recursos da União. Ela vai para uma conta do Plan Assist. E essa conta do Plan Assist é administrada pelo secretário-geral do MPU, que é quem tem a chave do cofre. Só que ninguém sabe o que é feito desses recursos. Então, todo o dinheiro que a gente contribui mensalmente, a nossa contribuição mensal, vai para uma conta administrada pelo secretário-geral do MPU. Então, quando eu vi essa proposta, o meu destaque foi no sentido de que a transparência aí pedida, essa transparência que é aí pedida, é que se tenha transparência na divulgação das informações de receita e despesa da conta do Plan Assist administrada pelo secretário-geral, que é a conta que a gente contribui. E isso já foi objeto de discussão em outras AGOs, isso foi pedido no passado ao MPU, e o MPU não abre essa caixa preta. Só que agora nós temos vários caminhos para abrir essa caixa preta. Um deles é a Lei de Acesso à Informação. É só requisitar as informações com base na Lei de Acesso à Informação. Um outro caminho, se mesmo assim o MPU, a administração, nos negar, um outro caminho é o CNMP. E um terceiro caminho é a Justiça. A caixa preta do Plan Assist precisa ser aberta. É nossa contribuição. Então, a gente precisa saber onde é que esse dinheiro está sendo investido, o que é que está sendo feito desse dinheiro. De quem é essa proposta? De quem é essa proposta? Não é da Adailton que ele apresentou o destaque. Essa proposta aí do Plano Assist. Quem é o autor dessa proposta? Porque o Luiz Ivan tem uns esclarecimentos a fazer, mas para não perdermos tempo, ele vai juntar com o pessoal que apresentou destaque. Para ver se... Aí o autor, pronto. Você acha que dá para fazer um acordo? Tá, então conversem. Já fechou o acordo da proposta anterior? Tá, sala de acordos. Vamos para o próximo, Sheila, que eles vão... É bom porque quando vier já vota em bloco. Já apareceu o autor da proposta? Já apareceu? Quem é o próximo?
Lisboa e Cristine. Os dois saíram, vamos para outro e a gente volta. Depois volta. Vamos para o próximo. Maria Lúcia. Maria Lu. Que... Então, é para criar um GT para o aposentado, né? Para os aposentados. Para que a gente tenha... gente, o problema é o seguinte, os aposentados, eles... como eu falei, eu tive que fazer essa transição da aposentadoria sozinha. Eu só assisti a uma palestra que foi dada lá pelo TRE, em Tocantins. E eu comprei um livro por minha conta, que tem um programa de um cara chamado Zanelli, que é aqui de Brasília, que ele fala da instituição da preparação para a aposentadoria do programa institucional, né? E veio depois, né? Porque além do planejamento para a aposentadoria, você tem esse depois, no momento que a pessoa está aposentada. A maioria das pessoas que se aposentam, se ela não tiver um planejamento, se ela não tiver inserida em algum outro campo de trabalho, ela morre mais cedo, né? Isso já é comprovado. Então, eu queria incluir ali o grupo, o GT de aposentados. Maria Lúcia. É isso, obrigada. Como fala aí de GTs aprovados em AGOs anteriores, já foi aprovado em AGO anterior esse grupo? Por quê? Tá? Então, então retira o destaque? Não. É porque aí a proposta dele é para retomar os GTs aprovados em AGOs anteriores. Sim. Se não foi apresentado, está prejudicado, porque não foi apresentado em AGO, aprovado em... Sim. Ela teria que ter apresentado uma nova proposta. A gente deixa... Não. Pode incluir agora. Não mas aí, lá diz retomada dos trabalhos de GTs aprovados. Não está falando em incluir novos GTs. Entendeu? Mas a gente eu sugiro que deixe e se verifique se nas AGOs anteriores já foi proposto esse GT. Se não, na próxima AGO você... Entendeu? Bom, a não ser que Laércio... Se a Laércio quiser mudar... Companheiros, a gente vai melhorar a redação. Na penúltima AGO e na última, foram aprovados os GTs. Eram 4, depois se criou mais 3. Né? Então, a proposta, o que já está aprovado, continuar. Né? Por isso eu estou reiterando a necessidade dos GTs, por exemplo. Vai chegar a hora do GT mais para frente, eu destrincho a questão da memória, foi aprovado na AGO anterior. Está aqui na página 21 da ata, página 24 e página 23. Da ata está lá, consta, se vocês abrirem o site, está lá, consta já a aprovação. Então, assim, a questão dos aposentados, então vai ter o link, acho que já existe 4 links no nosso site de GT, se eu não estou enganado. Tem o GT, acho que Carreira, né, Darcy? É GT Carreira, Regionalização, tem o GT Assédio Moral. Inclusive, o Sinacepo já está fazendo muita coisa de assédio moral e tem um 4º GT, que é o do Plan Assist, que na AGO passada foi até apresentado o trabalho do GT do Plan Assist. Os demais GTs ou não foram ativados, ou não houve por parte da diretoria a indicação de membros, ou a AGO não indicou pessoas para integrarem esses GTs específicos. Diferentemente, vou dar um exemplo. O fundo está... Silêncio aí a plenária e o grupo das reuniões paralelas, por favor. Se precisar de reunião, façam lá fora. Laércio. Tem aqui, ali e lá. Laércio. Então, assim, vou dar um exemplo. A questão das mulheres, quando a Gleides Mara pegou para ela a tarefa, o negócio andou. A Gleides Mara é militante. Então, assim,
N situações. A GT Carreira, na época, o Tércio articulou, o Negre pôs para funcionar. Então, assim, nós temos que fazer que aconteça. Então, Maria Lúcia a Beth aposentada, Maria Lúcia vai aposentar, pegar a tarefa junto com a diretoria para funcionar, pegar, cadastrar, fazer grupo funcionar, fazer documento, fazer tese, elaborar documento, e junto com a diretoria fazer o tema andar. Conclua, essa é a minha Laércio. proposta. E eu aceito a proposta aditiva da Lúcia para a questão dos aposentados. Ok. Acordo, Lúcia? Ok, tem acordo. Façam acordo. Pelo visto, quando voltar, a gente já vota em bloco. Próximo. Já podemos botar o anterior? Falta Daci e Cristine. Já, então, Então, sobre o GT da regionalização, eu acho que essa GO também deixou bem clara que da importância e necessidade da regionalização, uma vez que em vários momentos ficou claro que a diretoria não dá conta, ainda mais agora que o sindicato está crescendo tanto, de uma demanda tão grande, uma categoria e um número de filiados tão imenso e uma diretoria aqui encastelada, sem conseguir realmente dar conta dos problemas do país. A maioria dos sindicatos nacionais fortes possuem bases fortes, possuem seções sindicais fortes que ficam, no mínimo, com 70% da arrecadação, porque e a nacional acaba não pegando tanto, tendo que ficar com esse sacrifício tão imenso, que o Darcy dá até pena, que ele sempre está se mostrando tão sacrificado, e o pessoal da diretoria e tal. Então, o caminho para esse sindicato fortalecer e realmente tomar forma, e quem sabe a gente até conseguir filiar quase 100% da categoria, é fortalecendo as seccionais, e isso só vai acontecer quando houver a regionalização. Então, eu queria adendar a minha proposta é que se resgate o trabalho feito pelo GT Regionalização anterior, que chegou a ter uma produção para que esse GT que o Laércio está propondo não comece esse trabalho do zero, que é muito importante para o fortalecimento desse sindicato. Esse ponto é fundamental. Colegas, o GT, regionalização, eu fui um dos que pediu a criação do GT regionalização, porque eu entendia que a estrutura do Sindicato Anônimo Nacional trazia algumas dificuldades, exatamente por ter um diretor plantonista, e isso dificulta realmente, como a Cristine diz, né? Esse GT, nós trabalhamos bastante, eu, o Isidro, enfim, nós tínhamos um grupo, o Tércio, enfim, nós criamos um grupo de trabalho para ver a viabilidade política e financeira dos sindicatos. Foi criado, a gente fez estudos, fizemos algumas reuniões, né, durante o andamento desse GT, algumas preocupações, e eu era um dos incentivadores, me trouxe algumas preocupações. Primeiro, porque nos estudos se verificou que não tinha viabilidade financeira. Se nós hoje, nós temos um diretor plantonista com quase 5 mil filiados, estamos tendo um diretor plantonista somente por questão financeira, abrir um GT neste momento para fazer um estudo, para poder regionalizar ou estadualizar, é totalmente inviável. Acho que em algum momento nós temos que realmente enfrentar, com certeza temos que enfrentar a reestruturação do sindicato, o Sindicato Anônimo Nacional. Agora,
Não me parece que seja esse o momento. Nós temos que crescer mais para poder tentar depois dividir o bolo. Não é o momento da gente enfrentar isso. Vamos crescer mais. O sindicato está em expansão. Nós tínhamos 3.000 há poucos dias atrás, digamos, em tempo. Hoje estamos com 5.000. Vamos buscar realmente um sindicato maior para poder enfrentar essa questão. Acho que não é o momento. Fragiliza o sindicato nesse momento, que ele está em ascensão, está em crescimento. Vamos enfrentar isso? Vamos. Mas vamos num outro momento. Deixamos na próxima GO debater isso, ver o que o sindicato cresceu, como é que está, para poder trabalhar isso. Não é possível agora, no meu entendimento, por isso eu peço a supressão. Assim. Pronto. Gostaria de tentar com o Darcy um acordo, porque assim, esse é um tema que vem desde Belém do Pará, lá na Ilha de Mosqueiro. Alguns delegados aqui participaram lá dessa GO. E em Sobradinho esse assunto retornou com muita força. Existe já um trabalho realizado, que por questão de tempo a gente viu que as AGOs são muito sobrecarregadas. O trabalho não foi apresentado oficialmente para a deliberação do conjunto dos delegados. O trabalho está pronto. O trabalho está pronto do GT. Eu estou propondo que o GT continue, que tem agora novas adesões, inclusive partindo do que a Cris falou, do documento da Darcy Luiz Ivan. Ainda assim, estou trazendo aqui que assim, começou em Belém, na Ilha de Mosqueiro, depois em Sobradinho, na AGO de Sobradinho, que voltou com mais força esse assunto. É um assunto que o relatório está pronto, não foi apresentado por questão de tempo nas duas últimas AGOs. O relatório está pronto. Podia ter sugestões de novas pessoas que tenham interesse em regionalizar ou propostas de descentralizar o sindicato. Não estamos deliberando aqui que o sindicato vai ser fragmentado ou descentralizado nesta AGO. É que o GT possa ter condições de colher novas sugestões, os membros remanescentes e quem tem interesse em participar do GT, né? E aí, na próxima AGO, a gente apresentaria o trabalho com atualizações, para a gente não ter que voltar a esse assunto, que já foi deliberado em AGOs anteriores, só que o trabalho não foi apresentado igual foi do ano passado no Planassist, que a Julieta e os demais membros apresentaram o trabalho. Quer ver se teria condições de fazer esse acordo. Não, porque era praticamente a mesma coisa, falar da regionalização, né? Eu continuo. Deixa o Gustavo falar, que ele apresentou também, né? Destaque. Também, né? Então, a questão é que, assim, os argumentos que eu tenho ouvido contrários à regionalização são normalmente esses aqui que o Darcy disse, que o momento não é agora e tal, que a gente vai dividir o sindicato, que já se pensou nisso e a conclusão que se chegou é que não haveria viabilidade, só que o problema é, eu quero ser convencido disso, entendeu? Eu quero ver o resultado do que foi estudado, né? Eu preciso um pouquinho mais do que a opinião de quem discorda, entendeu? Não, obviamente não estou dizendo que ninguém está inventando coisa aqui, mas eu quero saber o que vocês estudaram, o que vocês produziram, e de repente tem dado novo aí. A gente agora é quase 5.000 filiados, e assim, o contato que eu venho tendo com os sindicatos do judiciário tem me mostrado que o modelo deles está funcionando de uma forma diferente, né? E me parece interessante, né? Então, por isso que eu pedi o GT. E obviamente, não pedindo que seja regionalizado. Não tenho conclusão sobre isso. Seria irresponsável da minha parte dizer regionalização é a melhor coisa do mundo. Não estou dizendo isso. Eu quero saber, né? Então, assim, eu não quero decidir ou deixar de decidir, deixar de enfrentar o problema sem dados, né? Por favor. Então, a ideia é essa. Como eu falei, o GT produziu realmente um relatório. Não há nenhum problema em disponibilizar o relatório para uma análise, né? Eu acho que o relatório traz muito isso. Você falar em sindicatos do judiciário, o tamanho do judiciário, evidentemente, estadual é muito maior que o MPU. E a viabilidade, veja bem, torno a dizer,
Se nós não temos dinheiro para bancar 2, isso imagine você bancar um, não há viabilidade, porque o diretor, ele é pago pelo sindicato. Deixa eu atrapalhar um pouquinho sua fala, porque a Cristine também quer falar de novo, e nós vamos daqui a pouco para meia-noite. É que vamos ter que Laércio prorrogar. pediu para ser uma composição. Então não tem acordo, isso? Não nesse momento. Eu acho Pronto, que seria não tem acordo, momento então seguinte, vamos para a para a votação. gente poder avaliar melhor isso, ver com o crescimento do sindicato. Não é o momento de se Porque tratar quando disso não há agora. acordo, não adianta a gente ficar discutindo. Vamos botar para votação e pronto. Ele não É necessária a retira. atualização dos dados, porque quando teve o primeiro GT, o número de filiados era bem menor, então as conclusões daquele momento não vai dar o mesmo resultado de agora, que onde a gente está chegando a quase 5.000 filiados. Então, eu acho que estudar mais esse assunto, qual o problema? Pronto, então não tem acordo. Eu acho o seguinte, o que o rapaz, como eu já disse, é uma proposta minha de 2005, e eu também não vi, eu não participei desse GT, e também não vi a conclusão que se chegou. A gente precisa saber, ninguém vai votar aqui que vai fazer ou vai deixar de fazer. A gente não é irresponsável, mas a gente precisa tomar conhecimento. Não vai ser, é uma coisa que vai ser discutida, se vai ser discutido, ainda vai ser daqui a um ano, no próximo GO, gente. A gente não pode ficar empurrando as coisas com a barriga. A gente tem que... não sei por que virou uma caixa preta isso. É o direito da gente saber. Gente, a colega trouxe ali uma proposta, porque tem várias, a Sheila, porque tem várias propostas de GT. E ela quer saber se a gente vota em bloco ou se vota destacado um por um. Bloco. Então, o impasse está só nesse. O prazo. Está na regionalização no B, não é isso? Eu já imaginava que esse item ele é polêmico mesmo, item B, ele é polêmico. Isso aí... Então vamos deixar ele por último? Pode ser, a gente vai tentando construir um acordo. Eu vou tentar, com o Darcy, tentar construir esse acordo. Isso. Esse tema ele é muito polêmico. Vamos votar os outros em bloco que tem acordo. Ana, já que os outros têm consenso, então vota só esse. Só falta esse? Vota só esse. Ótimo, maravilha. Os outros têm consenso. Pronto, então só falta esse aí. Vamos botar para votar? Só incluir aí a questão dos prazos dos relatórios, né, que o colega colocou. Foi você, né? Que seja fixado como os NGTs têm N momentos de um mais avançado e outros não, eu acho que um passo razoável, publicou a ata da AGO, as pessoas que já tiverem interesse em procurar a DENC... Não, ele falou prazo para a apresentação do relatório do GT. Após o GT ser instalado, quanto tempo ele tem para instalar o prazo? Eu acho que o relatório tem que ser de conhecimento público antes da AGO. Não ser apresentado na AGO, tem que ser apresentado antes para que os delegados tenham conhecimento do relatório. Então, todo o GT, eu acho que 60 dias antes da AGO, tem que estar disponível os relatórios dos GTs, da mulheres, raça, assédio moral, carreira. 60 dias antes, apresenta os relatórios para os delegados tomarem conhecimento e as pessoas poderem elaborar teses ou contra-teses em relação a esses mesmos relatórios. Para a gente começar a criar a cultura de tese do nosso sindicato. 60 dias, tá bom? 60 dias antes da realização das AGOs. Gustavo, veja a redação lá em cima, por favor. O do amarelo. Eu só acrescentei, cujos relatórios deverão ser apresentados até 60 dias antes da AGO. Isso será válido para todos os GTs, que ele tinha colocado só para a regionalização, mas será válido para todos.
Então, bota retomada. O B, o que vai para a votação, já está ali ao lado. Ana, já pode abrir a votação. Oi? Já pode abrir a votação. Plenária está esclarecida? Não? Não. Vai votar apenas o GT da regionalização. Mas é isso que vai votar agora, Beth, se vai retomar os trabalhos ou não. Você faz um requerimento, Beth. Você faz um Ok. requerimento ao Sinasempo. Podemos entrar em regime de votação? Em regime de votação. A reativação de GT da regionalização. Pronto, Mara? Pergunte aí. Ainda falta alguém votar? Todos já votaram. Podemos encerrar o regime de votação. Regime de votação encerrado. A proposta de reativação de GT da regionalização teve o seguinte resultado: pela aprovação, 25 votos, pela rejeição, 28, 3 abstenções. Portanto, foi rejeitada a proposta. Ok? O tema é bem polêmico mesmo. Podemos ir para o próximo, ok? Vamos retomar o anterior, que tem destaque de Cristina e de Daci, se eu não me engano, e eles não estavam aqui. Já fechou a redação do Plan Assist, da transparência? Fechou a redação do... Transparência é isso. E aqui fechou a redação disso. De qual? Meu Deus do céu. Isso é de quem? Depois a gente vê. Bom, esses que estão tendo alteração, a gente deixa para o final, né? Porque tá, enquanto a gente organiza. Cristine e Edmilson. Exigir cadeira no Conselho do Plan Assist. Não, esse é aquela, né? Não, eles estão organizando a redação aqui. Foi esse aqui, Cristine. Monitorar despesas. Não, esse item aqui é o seguinte. Eu acho que, e eu percebo, né, essa necessidade realmente da gente exigir da administração, do MPU, do governo, de todo mundo, seriedade nas contas e tal. A minha proposta é que a gente faça o mesmo com o sindicato, porque não adianta nada exigir do governo, da administração, seriedade e correção nas suas
contas e do Sinacempo passar a fazer vista grossa, agradecer, não ter planilha, não ter balancete, porque isso dá muito trabalho. Cristine, questão de vai falar mais na frente. Então, transparência a minha proposta é que, como a gente tem que, para ficar monitorando os outros, exigindo, a gente tem que dar o exemplo, que o mesmo seja feito também com as despesas do Sinacempo. Uma forma de monitoramento dessas despesas para garantir uma enorme transparência e nos dar coerência para poder também estar monitorando e cobrando dos outros. Porque hoje, nem em relação ao assédio moral, onde o Sinacempo tem muitos casos de assédio moral, e nessa questão das finanças, não tem moral de ficar cobrando nada de ninguém, porque não faz o dever de casa também. Cristine, a área temática é fiscalização dos atos da administração do MPU. Então, a minha proposta é que coloque... quando a gente for falar do Sinacempo, se encaixar... A minha proposta é que, para fiscalizar os atos da administração, o Sinacempo tem que dar o exemplo, então tem que também a gente criar sistemas de fiscalização dos atos do Sinacempo. Fui eu que apresentei. Porque não vamos ter moral de ficar fiscalizando as contas da administração e a nossa corre frouxo, como corre, infelizmente. Você tem um contraponto, Sheila? Não, eu fiz a proposta exclusiva para atos da administração. Nós estamos tratando exclusivamente da área temática, atos da administração. Se você tinha essa proposta, você tinha que ter apresentado. Eu não lembro se tem mais na frente, onde a gente vai falar de sindicato. Talvez tenha alguma proposta nesse sentido. Ok? Não, ela quer que acrescente do sindicato. E você não faz acordo? Como é que o sindicato vai ter como plano de luta fiscalizar a si mesmo? Existe o Conselho Fiscal, não? Eu acho que está prejudicado, porque a gente está tratando de fiscalização do MPU. Quando tratar do sindicato, se tiver alguma proposta relativa a isso, ela pode... Bom, entendeu? Você retira o destaque ou não? Vai para a votação, para a gente não perder tempo. Retira, só tem o destaque da Cristina? Não. Tem o Lisboa também, né? Pode ir para a votação, não tem problema. Então, deixa o Lisboa também falar, Sheila. Aí depois você faz o contraponto, se mantém o texto ou se vota, para a gente não perder muito tempo. Volta aí o texto para o Lisboa ver. Passou não? Monitorar as despesas do MPU, sobretudo em relação às despesas referentes a benefícios concedidos a membro. Na realidade, o que eu queria, o meu destaque, é para que a gente amplie esse espectro aí, digamos assim, é que a gente amplie, porque eu acho que a gente tem que começar a participar mais efetivamente da discussão, do acompanhamento, da execução, do orçamento do MPU como um todo. Nós também temos que abrir essa caixa preta e participar dessa caixa preta, acompanhar, fiscalizar. Porque se a gente não estiver atento a isso, o que vai acontecer é que nós seremos sempre relegados em prol de outras despesas que existem aí. Então, eu queria ampliar o leque, né? Propor a Sheila, que fez a proposta, de ampliar isso aí, para que a gente participe, fiscalize, cobre, opine, seja lá o que for em relação ao orçamento do MPU como um todo. E se for necessário, o sindicato faça isso aí já é outra sugestão que eu dou aqui à diretoria do sindicato, que contrate uma assessoria para monitorar isso aí de perto. Então, Sheila, dá para vocês costurarem um acordo? Ok. Então, não precisa ir à votação. Inclusive, Mel disse que na redação que eles fizeram, talvez até já contemple isso. Então, a gente vai atualizar as redações, depois a gente retoma.
Os que houveram acordo para novas redações, depois a gente repassa, ok? Ok. Daci Cristine. Retira. Cristina. Eu queria acrescentar aqui, porque do site do sindicato, desde que, não sei se foi de Sobral, retiraram todos os jornais informativos de gestões passadas, como se a memória fosse daqui para... Então, isso aí nem precisa retornar imediatamente às publicações do passado, da história do Sinacempo no site, e isso já pode ser providenciado já para logo. E foi aprovado na GEO passada e não feito. Quer dizer, quer esconder o passado também? Sou proponente da proposta e consta das 3 últimas AGOs foi aprovado e na última está na página 21, 22, 23 e 24. Com amplo debate, passou por unanimidade. Então, assim, isso aqui não é uma coisa complicada de se fazer, várias entidades têm o seu centro de documentação em memória, e o que seria muito simples, o custo é baixíssimo. Cada afiliado, cada delegado, cada militante histórico do sindicato tem seus materiais guardados, fotos, textos, artigos. E o que precisa, para a gente não ter o exemplo do MPU que não preserva a sua memória, que o MPU não preserva a sua memória. Isso é fato. Principalmente com a modernização e o... Laércio, o destaque já foi retirado, então não tem. Não, o Darcy retirou, mas a Cristine... proposta é sua? A proposta é minha. Vocês dois não conseguem entrar num acordo? Por favor. Laércio, o esclarecimento. Esse Sim. centro de documentação seria realizado pelo sindicato. É só vocês funcionários dois do costurarem sindicato. o Sim, é só um Não é um nome. grupo de trabalho, não. São de servidor, é funcionários do sindicato. Não, pode ter constituído uma contratação de de um historiador, de um arquivista, que... Vão costurar um acordo, Cristine e Laércio? Ok, então, vamos mudar a redação. Ótimo. Próximo destaque. Laércio, Daci, Cícero, Gustavo e Flávia. Eita, Lelê. Eu não sou proponente, né, mas... Então, assim, eu espero que o sindicato não tenha aceitado ficha, né, porque pela forma que está ali, parece, não sei se o sindicato tem aceitado ficha de paraquedista, ou melhor, extra-quadros, né. Eu acho que a luta tem que ser valorização da carreira, então, assim, eu espero que não tenha chegado, porque tem que ter essa triagem. Tem comissário afiliado? Não, pelo estatuto não pode, né? Como assim? Não. O estatuto é da autonomia da categoria. O estatuto veda a filiação de comissionado. Eu sei que isso é um assunto também polêmico nesses 20 anos, mas acho que a gente tem que manter nossa bandeira de defesa do servidor concursado de carreira. Desde o primeiro concurso de 93 para cá, nós temos que incentivar o concursado. O extra-quadro não faz greve, o extra-quadro oprime o servidor do quadro, o extra-quadro tem o seu interesse que não é o do servidor da carreira. Então, assim, eu acho muito complicado esse tema, a gente aceitar o comissionado extra-quadro, ou incentivar a filiação dos mesmos, visto que eles não contribuem para o crescimento da nossa entidade, o fortalecimento da nossa entidade. Então, assim, espero que seja cumprido o estatuto e não tenha os comissionados. Daci, você não quer esperar todos, depois você fala? Espera aí. Cícero. Pessoal, a gente sempre espera a complacência dos outros, mas na nossa vez de dar a complacência também. Não estou defendendo aqui percentuais para
comissionados ou requisitados. Eu estou defendendo o bom senso. Porque, vejam só, eu sou do primeiro concurso. Quando eu cheguei em Petrolina, haviam funcionários requisitados, comissionados, que fizeram também parte da história deste órgão. Então, o que é que eu proponho? Construir um acordo. Se não houver um acordo, que haja votação, nem que seja voto vencido, por uma questão de justiça. Porque a pessoa que é comissionada, requisitada, ela é mal vista, não é vista com bons olhos por nós concursados. Acho que até eu já cometi injustiça em criar mais esse preconceito. Então, eu acredito que a gente não deve ter este preconceito para contar as pessoas. Agora, se aquele percentual de comissionados, se não deve existir, é outra história. Além do mais, numa época em que o SINASEMPO busca novos filiados, não se pode dar o luxo de criar rejeições. Então, minha proposta é o seguinte, que os cargos, as pessoas que possuem cargos comissionados ou requisitados, que possam ser filiados ao SINASEMPO durante o tempo em que estiver em atividade, que tenham as mesmas prerrogativas nossas, e este é meu parecer. Caso não seja aceito, que vá para a votação, por uma questão de justiça. Para finalizar, eu repito o que eu disse. A gente quer complacência, mas e a gente, será que tem complacência? Gustavo. Na verdade, era mais um esclarecimento. É porque essa questão ela é estatutária, não? Então, na verdade, isso entraria como eu digo, meta? Eu não entendi. Um assunto que já... É estatutária a vedação extra-quadro. Esse estatutário está no estatuto. Oi? O estatuto veda. Sim, que não pode. O estatuto veda, por isso eu falo, o estatuto veda. Não é para... Acho que a gente tem que tomar mais cuidado. Quando tiver em campanha de filiação, não dá... Tem que explicar isso, porque está no estatuto atual. Artigo 48. Isso é estatutário. Então, assim, para não ficar restar dúvida. Quando tiver em campanha de filiação, tem que explicar isso para a pessoa. Eu duvido que a pessoa vai fazer uma luta para sindicalizar. Duvido que o comissionado vai fazer uma luta judicial para se filiar no sindicato. Né, João? Eu duvido. Oi? Aí uma pergunta é a seguinte, eu nunca lutei por filiação de extra-quadro, sempre procurei pessoas do quadro de carreira. Alguma coisa levou o extra-quadro a se filiar. Alguém pode ler o artigo do estatuto? Por favor. Oi, desculpe. Vem aqui, por favor. Capítulo 5 dos filiados, artigo 48. Serão admitidos como sindicalizados do SINASEMPO os servidores públicos efetivos, ativos, inativos e pensionistas integrantes do quadro permanente do Ministério Público da União em qualquer unidade da Federação. Sim, Flávia, tem destaque de Flávia ainda, deixa ela. Eu vou ser bem sucinta. A primeira questão é que Gustavo já colocou, que eu acho que é uma questão estatutária, que não caberia a gente ficar discutindo isso aqui. A segunda é outra questão que Ana levantou. Todo trabalhador tem direito à filiação sindical. Certo? Se uma pessoa
ela mesmo que ocupe um cargo em comissão, ela sendo extraquadro, ela é considerada servidora do Ministério Público. Seja ela, o que muda é a forma de provimento do cargo. Ou é cargo em comissão, ou é cargo que é de livre nomeação, ou é passado em concurso público. Mas ele é considerado servidor do Ministério Público Federal. Essa é uma segunda questão. E a terceira questão, mas isso é o que eu estou lhe dizendo. Veja, você é considerado servidor público do Ministério, o que muda é se você é efetivo ou não, é a forma de nomeação. Isso aí é uma questão que eu estou querendo colocar isso para vocês. Isso é questão legal, minha gente. Isso aí não tem o que dizer. E, terceiro lugar, que a gente tem em mente que a gente tem que cobrar da administração que eles não nomeiem, parem de criar cargo em comissão. E função. Isso é uma posição minha, não posso falar pela minha base. Mas, para mim, não existiria nem cargo em comissão. Não existiria isso. Não existiria CC, porque isso é que causa divisão, inclusive entre os servidores efetivos. Certo? Só existiria FC para casos realmente em que existisse alguma atribuição de mais responsabilidade. Mas isso aí é outra questão. Certo? Então, a gente tem que exigir da administração que não crie mais CC e que, se tiver CC, que não seja dado a gente de fora. E não discriminar uma pessoa, a pessoa que ocupa o cargo em comissão. Isso aí é uma outra questão. Isso a gente tem que conviver com essas pessoas. Aqui eu estou expondo. Quem quiser fazer o contraponto, que faça depois, ou o proponente. Enfim, minha posição é essa. Bem, o tema é polêmico, o debate é bom, tem que ser trazido, a gente tem que enfrentar isso também. Em algum momento, outros sindicatos permitem isso, né? Muitos sindicatos permitem. E a gente vai ter que enfrentar isso. Mas isso, eu voto pela supressão, porque isso é uma questão estatutária. Nós vamos discutir isso lá dentro do Estatuto. Porque hoje, o Estatuto, na minha interpretação, ele veda. E eu pessoalmente desconheço que tenha alguém que não seja do quadro efetivo, aposentado, pensionista. Então, acho que isso não sei. Bem, se tem, eu pessoalmente desconheço, mas se tem, aí tem que discutir o que fazer com ele. Né? O que fazer com esse cara que deve estar virado há muito tempo. Mas como é uma questão estatutária, e quando se fez a minuta do Estatuto, veio a proposta das bases e isso foi debatido numa ampliada com todos os diretores seccionais, diretores nacionais, o nosso grupo de trabalho. Foi tão polêmico quanto está sendo aqui, mas nós temos que enfrentar. Se resolveu trazer a proposta para a plenária, na minuta, para que seja amplamente discutido e debatido, se aprova ou não se aprova. Mas deve ser, como é uma questão muito polêmica, eu voto pela supressão, porque nós vamos discutir isso numa alteração estatutária. Não há razão para colocar isso aqui agora, não há razão dela existir, na minha opinião, por isso que eu voto pela supressão, para a gente debater isso quando da alteração estatutária. Colegas, eu sou proponente, então, assim como é vedado pelo Estatuto atual, mas o colega Márcio acaba de dizer que lá na base dele tem filiado CC. Então, quer dizer, o Estatuto já foi, né? Então, por que veio essa proposta? Porque na minuta que nós tivemos, na minuta que iria ser aprovado ou não, consta, né, para ser apreciado. Claro que não foi aprovado. Ninguém sabe se seria aprovado ou não. Mas consta lá a proposta de filiação de cargos comissionados ao sindicato. Se nós estamos lutando dentro do próprio Ministério Público, o que se está brigando agora? A administração criou 1.000 e tantos cargos comissionados. Outro já disse que foi 3.400 cargos. Né? E nós estamos horrorizados com isso e vamos querer dentro do sindicato filiados cargos comissionados? Até o regime previdenciário é diferente. Então, a proposta minha é que ela seja votada, que ela permaneça. Uma proposta. A gente tem que avançar, e isso é realmente um tema polêmico.
como nós temos a vedação estatutária e como isso só poderá ser enfrentado numa alteração estatutária, vamos debater isso lá quando tiver alteração estatutária. Ponto. Então, o que você vai fazer com o cara que está filiado? Sim, você vai mandar ele embora? A tua proposta é a não vedação. A não... Vai permanecer? Minha proposta de redação não é expulsar quem já está afiliado. Qual é a minha proposta de redação? É uma bandeira política de 20 anos do Sinasempo, o combate ao extra-quadro. Entendeu? Então aqui não vamos mexer no estatuto, que nem já foi, vai ser a próxima GO. No caso, a bandeira, o plano de lutas a gente sempre, isso foi aprovado, teve uma polêmica na GO passada sobre os CCs de gabinete. A gente debateu, está gravado, teve um debate exaustivo. Então veja que esse termo, que não seja aceito filiações, que a mudança de redação, que continue a luta pela valorização do servidor de carreira. Porque é estatutário a vedação, então a gente mudaria a redação, que continuemos na luta e pela valorização do servidor de carreira. Oi? E aí, acordo? Eu também quero, já que se sabe que existe uma pessoa, cargo comissionado, no Sinasempo, que o Sinasempo tome providências em relação a isso. Eu não sei, o que se pode fazer? Gente, enquanto vocês vão tentar... Pedir a desfiliação dele? Encaminhamento. A mesa tem um encaminhamento urgente. Porque é contra o estatuto. Já que é contra o estatuto, então que peça a desfiliação dele. A mesa tem um encaminhamento urgente para fazer a plenária. Nós vamos precisar fazer verificação de quórum para fazer a prorrogação da AGO, porque já é quase meia-noite, ok? Faltam 11, é isso, não é 11 ou é 11 para meia-noite. Então, nós temos que prorrogar, porque tem posse ainda do Conselho Fiscal, e isso é urgente. Por favor, saiam da frente aí, o grupinho. Tentem costurar isso e façam logo a verificação. Botem aí a presença de vocês. Esse pessoal que é comissionado, que é do sindicato, eles entraram numa época em que não era proibido. Depois o estatuto foi modificado e não permitiu mais. Adailton, Douglas, Daci, Zé Valdir, saiam da frente. Expulsou eles. E eles também não pediram para sair. Mas meia dúzia de gato pingado. Hoje ninguém entra mais assim. Por favor, vamos fazer verificação de quórum. Os acordos vão ali fora. Para não tumultuar. Para fora, para fora. Por favor, gente. Para fora aqui, ó. Lá fora. Adailton. Bom, registrem. Façam registro para verificação. Não, aqui tem a proposta. Ou pela retirada, ou indicar alguma forma, eu não sei. Já que não pode ser dessa forma, que não sejam aceitos filiação de cargos comissionados, pode, faça. Gente, em relação a essa proposta, eu acho que ela pode até ser suprimida sem problema. A vedação já existe, está no estatuto. O que me parece que está faltando é esclarecimento na base. Porque os diretores sabem disso, ou pelo menos deveria saber. Quem colhe a filiação, a não ser que ela seja mandada direto para o sindicato, ele tem que dizer o cargo. Eu acho que... Gente, por favor, está prejudicada a sua fala, porque nós estamos fazendo a verificação de quórum, que nós temos uma questão de ordem que se sobrepõe a qualquer outra. Então, vamos ver a verificação de quórum, vamos prorrogar a Assembleia, depois, então, já temos, ok? Vamos votar pela prorrogação da Assembleia. Pronto, então, já está. Não, nós temos que votar, ok? Nós temos que votar. Ele vai manter a proposta? Não fala-se em proposta agora. Prorrogação da Assembleia.
Vamos prorrogar a Assembleia. Luiz Ivan. Tá. Luiz Ivan, sua presença aqui urgente, depois você volta. Ah, tá, ok. Pela prorrogação da Assembleia, é sim ou não? Ok? Depois a gente retoma esse assunto, porque não tem acordo, vai para a votação, mas agora é a prorrogação da Assembleia, sim ou não?